Olá, eu sou a Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT Sloan Management Review no Brasil, e este é o podcast da MIT ESEMAR, O Futuro Vem do Futuro, já em sua terceira temporada. Hoje a gente vai falar de um assunto complexo, não complicado, não caótico, mas complexo. E vocês vão entender a diferença daqui a pouco. Sabe qual? Complexidade. Perdão pela redundância aqui. Deixa eu citar um trecho de uma conversa que eu tive ano passado com o galês Dave Snowden, um dos principais nomes em termos de gestão da complexidade do mundo, para vocês entenderem o potencial dessa nossa conversa. Sempre foi mais fácil ensinar complexidade na América Latina do que nos Estados Unidos ou na Europa. Mas falta uma atitude de aprendizado. Então, numa tradução livre, tende a haver uma vantagem potencial para nós nisso tudo, nessa complexidade que hoje define o mundo, em um futuro que tende a ser cada vez mais complexo. Mas, desde que a gente mude essa atitude e adquira, uma atitude de aprendizado. Segundo Dave Snowden, na América Latina, se a gente não consegue entender algo em 5 minutos, a gente desiste. Quem se identifica aí? Bom, essa é uma das questões que nós queremos explorar nessa conversa, porque o meu interlocutor trabalha diretamente com o Dave Snowden e, para melhorar, vem do interessante mundo das startups e de ter montado ao menos 2 nas quais fez exit com sucesso. Uma ele vendeu para o Itaú, olha só. Eu estou falando do Alexandre Magno, CEO da Knefin Brasil, posso dizer da recém-chegada Knefin Brasil, que está desde março de 2024 como tal aqui no Brasil, mas vocês vão saber que a relação já faz um tempinho. Bem-vindo, Alexandre, coloca ele na tela, Suzane. Oi, Alexandre, tudo bom? Oi, Adriana, tudo ótimo. Que prazer enorme estar aqui com vocês, falar sobre complexidade. Exato, você viu que eu quase gaguejei Knefin, porque eu aprendi com o Alexandre um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, que na verdade esse F do Knefin é um som entre F e V, que para nós é meio impronunciável, né? Então, foi Knefin. Mas enganei bem, né, Alexandre? Tá ótimo, né? Então, aqui no Brasil, a gente... eu falo muito para o Dave que o nome não pode ser um impedimento aí da gente conseguir levar os conceitos, né? Então, em muitas empresas que a gente vai, o pessoal chama Cinefin, tá tudo bem também. Vamos começar do Cinefin e a gente vai evoluindo. Vai. Muito bom, então. Bom, para começar o papo, eu costumo propor uma tarefa meio desafiadora aqui para o convidado, que é falar da sua trajetória e definir a sua essência em poucas palavras. Algo como Alexandre Magno por Alexandre Magno em menos de 5 minutos, mais ou menos. Só que eu fui, no último podcast que a gente gravou, eu fui corrigida pelo nosso entrevistado, o psicanalista Jorge Forbes, que diz que não tem essência. Ser humano não tem essência. Ser humano, por definição, diferentemente dos outros animais, é vazio. E aí ele vai colocando o preenchimento que ele quer, vai mudando de preenchimento. E eu quis citar isso porque uma das coisas que tem a ver com vocês, com a Knefin ou Knefin, e com toda essa gestão da complexidade, é olhar muito para as ciências naturais. Então, a gente já começa aí corrigindo um pouquinho os conceitos. Então, levando isso em conta, eu quero que você faça essa apresentação de Alexandre Magno por Alexandre Magno em menos de 5 minutos. E por que você trouxe a Knefin para o Brasil? Muito bom, ótima provocação, né? Bom, assim, de uma forma bem resumida, tá? A minha formação vem do mundo de desenvolvimento de software, então eu sou um daqueles que começou a programar com 14, 15 anos, ainda no computador que plugava num aparelho de televisão, por pura curiosidade, e aquilo ali acabou se tornando a minha profissão ao longo ali da primeira parte profissional ali da minha vida, né? No mundo de desenvolvimento de software, a gente sempre foi muito desafiado, porque não à toa na década de 90 nós tivemos a chamada crise do desenvolvimento de software, porque mesmo com ótimas tecnologias e linguagem de programação emergentes, etc., os nossos projetos sempre davam errado, né? E isso era uma frustração profissional enorme.
E ele não dava errado por questões tecnológicas, como eu já disse, ele dava errado por questões sociais, porque o sistema que a gente programava ou que criava, ele ia ser operado por seres humanos, né? Que nós, na base da nossa formação de programadores, a gente aprende a não gostar muito desses tais de seres humanos aí. E então nós entregávamos softwares para seres humanos que falavam que estava tudo errado, que não era aquilo que eles precisavam, que o software não resolvia o problema deles e tudo mais. Então, no mundo do desenvolvimento de software, eu comecei a preencher ali as minhas caixinhas, né, e falar, não, eu sou inquieto, eu sou um pouco rebelde, isso aqui não pode estar certo, não pode ser dessa forma, eu não vou me conformar em desenvolver software dessa forma. E aí me deparei com o que estava nascendo na época, o tal dos métodos ágeis, né? E os métodos ágeis, a tal da agilidade, ela hoje em dia já no mainstream há algum tempo, mas a verdade dos fatos é que ela mudou o jogo do mundo de trabalho, mudou o jogo de como a gente trabalha, e ali foi um início, foi um movimento muito forte meu profissional para começar a adicionar a questão de sistemas sociais e de humanos na minha mesa de trabalho, digamos assim, né? Enquanto evoluía com essa questão de agilidade aqui no Brasil, fundei a AdaptWorks, que foi uma das empresas que, como você citou no início, que depois passou por um processo de M&A, e que era especializada em agilidade. E enquanto a gente fazia isso, eu me vi inconformado com uma situação. Por que os métodos ágeis funcionam em alguns lugares e não funcionam em outros? Por que eles têm resistência em alguns lugares e não têm em outros? Porque eles geram resultados mais rápidos em um e não geram em outros, né? E aí, eu numa viagem para uma conferência fora do país, de repente vejo um galês subir no palco ali para palestrar, e ele me apresenta Cynefin e começa a falar sobre a questão de contextos, de domínios, de navegação em complexidade, e aquilo ali eu não consegui mais pensar em nada em toda a conferência. Era uma conferência de 4 dias, eu só aproveitei, felizmente, essa palestra, porque em todo o restante do evento eu estava pensando apenas naquilo. E desde então foi um divisor aí para mim, né? Então, no mundo do Cynefin, comecei a migrar para o mundo para trabalhar com transformações, e sempre a base para transformação organizacional, transformação digital do trabalho dos times que eu tive envolvidos era Cynefin, aí não só o framework, mas todo o ecossistema. Depois de passar uma temporada fora do país, voltei e fundei a Emergy, uma empresa que depois de 3 anos passou por um processo de M&A pelo Itaú. Fui lá para dentro para liderar a transformação digital. Levamos Dave também lá para dentro, enfim, sempre trabalhando com muitas coisas de Cynefin e tal. E na minha recente saída, né, do Itaú e volta para o mercado, eu encontro novamente com Dave, e numa conversa despretensiosa no final de uma tarde, a gente se desafia por que não trazer a Cynefin Company para o Brasil, já que nós temos um contexto tão amplo para explorar, tão desafiador e tão farto para complexidade. O resto é história. E eu vou acrescentar isso que ele me falou, que é mais fácil lidar com complexidade na América Latina do que nos Estados Unidos e na Europa. Então, alguma vantagem tem que ter. Muito legal. Então, vamos falar de Cynefin Brasil e como Cynefin Brasil pretende trabalhar com tudo isso. Mas antes, eu queria te perguntar o seguinte: complexidade no Brasil, o que a gente chama de complexidade no Brasil, é a mesma coisa que a gente chama de complexidade no mundo hoje? Ou são coisas diferentes que se sobrepõem? Porque a sensação que eu tenho é que complexidade no Brasil, quando eu ouço os empresários e executivos falarem, está muito focada no custo Brasil, burocracia, impostos, mão de obra não qualificada, esse tipo de coisa. Mas tem muito mais aí, né? Tem a não linearidade das coisas, tem essa incerteza permanente. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que é complexidade aqui. Tá bom. Eu acho que o primeiro ponto é isso. Eu acho que quando a gente fala complexidade, a gente tem isso em muitas conversas com o Dave sobre a questão de trazer para o Brasil, né?
Eu venho de uma escola de formação bem diferente da do Dave. O Dave é físico e filósofo, eu, como eu contei ali, vim do mundo de programação, mais técnico, mais dentro das organizações, digamos assim. E assim, a gente tem que olhar, quando a gente trabalha de linguagem, a gente sabe que linguagem importa, mas existe linguagem científica, existe linguagem popular. Então, muitas vezes, o termo complexidade, quando a gente ouve ele é tratado do popular, né, onde complexidade é algo difícil, né? Então, quando a gente fala, nossa, tem algo difícil, a gente fala, isso está muito complexo, né? A gente que estuda cientificamente complexidade dá um arranhar na garganta quando a gente ouve isso, mas eu falo que a gente tem que se controlar, porque a gente tem que entender a linguagem popular também. Mas por que dá esse arranhar na garganta? Porque a vontade de virar para a pessoa e falar, não é complexidade, você está falando de algo que é difícil, de algo que tem uma complicação muito grande, mas não tem uma imprevisibilidade, não tem uma incerteza, não tem uma volatilidade alta, que são aspectos que cientificamente a gente olha para definir complexidade, né? E aqui, só para a conversa ficar um pouco mais interessante, principalmente já que a gente está falando de Cynefin, é importante a gente diferenciar também a complexidade que a gente trata do que a gente chama de antrocomplexidade, que é a fusão ali de antropologia com complexidade. Quando a gente está falando de Cynefin, a gente está falando da complexidade aplicada em sistemas sociais, humanos, né, que é o que eu falei antes de antrocomplexidade. Quando a gente vai ler, estudar e até discutir sobre complexidade, tem a complexidade computacional, tem a complexidade matemática, tem blá, blá, mecânica, de engenharia. Não, quando a gente está falando de Cynefin, a gente está falando de sistemas sociais. E aí, enfim, eu chego na tua pergunta. No Brasil é diferente? Se o Cynefin ele tem esse olhar de antrocomplexidade, onde a base é sistemas sociais, e a gente sabe que sistemas sociais têm suas culturas, onde derivam rituais, onde derivam comportamentos, né? É lógico que vão ser adicionados aspectos diferentes de um lugar para outro, porque simplesmente os sistemas sociais são diferentes, se comportam diferentes, etc. Então, num nível de abstração mais macro, complexidade ela é a mesma em todo lugar. Ela é ou ela não é. Ela está acontecendo ou ela não está acontecendo. Quando a gente desce um pouco mais, principalmente com esse olhar de antrocomplexidade, você vai pegando aspectos humanos. Mas tem a questão país? Tem a questão país. Mas sistemas sociais não se definem majoritariamente por país, né? Mas sim por essas questões de culturas, que é tão diferente do Brasil para a Inglaterra, quanto é da periferia da favela para um centro, um bairro mais nobre. Então, você troca características de sistemas sociais, a complexidade certamente ela é afetada e navega de uma forma diferente. Perfeito. Agora, me conta como é que a Cynefin, já desde março de 2024, está trabalhando no Brasil em termos de ofertas, em soluções. E aí eu já vou fazer uma pergunta específica, que eu entendi que é muito importante no método Cynefin, e aí vamos ver se é um método que vocês estão trabalhando aqui também, mas é muito importante o levantamento de anomalia, porque aí você consegue quebrar padrões de pensamento, que muitas das coisas, dos desafios que a gente tem que lidar hoje, face à complexidade, tem a ver com você quebrar o padrão de pensamento que você tinha e ir para outro, né? Ou, enfim, pensar de outra maneira. E se for isso mesmo, eu imagino que é um trabalho muito de boutique, assim, sem escalar, e hoje todo mundo quer escalar. Então, eu quero que você me conte um pouco como é que vai ser esse trabalho de vocês aqui. Legal. Eu acho que o primeiro, assim, e sempre fez parte da nossa conversa com o Dave, assim, a gente entender que a própria Cynefin Company Brasil, ela tem, e pegando até na nossa prática para complexidade, ela tem um nível de autonomia de trabalhar de acordo com o nosso contexto e com as questões territoriais, culturais que a gente tem por aqui, mantendo sempre a coerência, né? Então, na complexidade, a gente busca mais coerência do que exatidão ou definições que precisam ser seguidas ou playbooks levando para o corporativo, etc. Então, a gente tem uma linha coerente de pensamento e prática, tá? Isso é definido e não há variação.
A aplicação desse pensamento, a transformação disso em prática, a própria Kinevin Global, ela espera utilizar o próprio corpo da Kinevin Brasil para experimentar muita coisa aqui. Então, pegando algumas características que a gente entende que são adequadas ao nosso contexto, a gente entende que o fator consultoria dentro do contexto Brasil, ele é muito forte. E eu já tive em todos os lados. Eu já tive de um lado que contrata consultoria e que já tentou fazer coisas internamente sendo um local e sei o que é benéfico estando nessa posição e o que você não consegue fazer estando nessa posição. E já tive várias vezes do outro lado como um fornecedor. E sei também o que é benéfico de ser o famoso, de não ser o santo de casa, porque aí você vem, né, e faz milagre, né? Mas já vi também os limites dessa atuação. Mas a questão aqui, o papel do consultor ou da consultoria, principalmente, ele é muito forte na nossa cultura, principalmente para um traço que eu percebo de baixa autoestima organizacional que a gente tem no contexto Brasil. Quando eu falo essa baixa autoestima, de que forma com que ela se manifesta? Ela se manifesta justamente se for nós aqui que formos fazer, não vai dar certo. Se for tal coisa, não vai dar certo. Tá. Não, mas é o pessoal da empresa tal, é o pessoal que vem com case da outra empresa tal. Então a gente vai parar para ouvir. Então, essa baixa autoestima de prática organizacional, ela limita muito o movimento das pessoas da nossa organização para o atuar na complexidade, que tem a ver com a frase que o Dave, que você trouxe do Dave lá no início, na América Latina há mais facilidade de entender, mas o de aprender, que depende de você colocar em prática, que depende de você colecionar histórias com aquilo, ele é travado. Ele é travado porque justamente essa baixa autoestima faz com que a gente, não, melhor não fazer, melhor não se arriscar. Mas se vem uma consultoria com uma determinada credibilidade e bem intencionada, né, a gente consegue fazer esse movimento. Então, por isso, no Brasil, a prática da Kinevin Company, ela vai ter um trabalho muito mais consultivo dentro das organizações do que acontece lá fora. Lá fora acaba sendo um centro de pesquisa e de criação de métodos, mas para ensinar consultores e dar senso de direção para consultores que precisam agir na complexidade. Aqui, por essa característica nacional, a gente vai para dentro das organizações e vai ajudar as organizações a desenvolverem, inclusive, essa autoestima para conseguir lidar na complexidade. Você já está conversando sobre essa questão da autoestima com as organizações, como é que é a reação a isso? A gente procura não tratar, eu acho que assim, a complexidade tem muito também de você não falar sobre ela, né? Então, por isso que é muito importante estudar complexidade para que você consiga agir sem precisar ficar gritando para os outros, olha, nós estamos agindo na complexidade, olha, isso que você fez é complexidade, olha... Blá, 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 blá. Então, assim, a gente está aqui numa conversa técnica, tá? Mas quando a gente está dentro das organizações, não necessariamente eu vou chegar com um slide e falar, seu problema é a baixa autoestima dos seus profissionais que não conseguem trabalhar e criar soluções local. A gente vai, como você citou, acho que na pergunta anterior, a gente vai muitas vezes fazendo um mapeamento ali, né, de detratores ou mesmo de padrões organizacionais, enfim, restrições. A gente vai identificar aqueles que estão sendo travados por pontos onde a gente acha que a autoestima é um ponto central. E aí, nesses, a gente tem que estar junto para que eles ganhem essa segurança. Depois, a gente vai saindo do meio do caminho, deixando eles andarem. Perfeito. Duas perguntas, uma para pegar uma parte que a gente acabou não explorando, e outra primeira, como é que se trabalha a autoestima? Se tem só um jeito ou tem vários jeitos, como é que é? E segunda, imagino que isso tem essa pegada de trabalho de boutique, artesanal,
E aí eu queria saber se vocês realmente não querem... Você é um cara que vem de software. Você não quer escalar? Colocar a coisa numa plataforma tecnológica e ganhar escala? Como é que é isso? Muito bom. Bom, o primeiro ponto, assim, normalmente, obviamente que há vários pontos, mas assim, um ponto central para trabalhar a autoestima dentro do contexto que a gente está falando é aquela questão a questão de criar histórias que você vê que acontecem e que você tem condições de repetir. Então, histórias boas, né? Então, quando a gente vai fazendo a evolução nessa navegação da complexidade, a gente sempre vai descobrindo essas histórias, esses padrões, e a gente sempre vai olhando, olha, a gente quer mais disso e menos disso, tá? E o mais disso e o menos disso aconteceram aqui, dentro do território que a gente está, dentro do contexto que a gente está, né? Então, aí as pessoas vão ganhando confiança, falam, ué, mas se já tem isso aqui, o que a gente pode fazer para ter mais disso aqui? E isso aí vai potencializando as tuas histórias de sucesso, né? Mas sempre vão ter também coisas que a gente não quer repetir e a gente vai trabalhando. Aí não é uma questão de maturidade ou de ganho de maturidade, é uma questão de navegação e realmente ganho de autoconfiança. Quanto à questão da escalabilidade, é que escalar, existem várias formas, e algumas formas são adequadas ou não para a complexidade. A forma com que a gente está habituado a trabalhar com escala, num ambiente de startups, ou, enfim, de negócios padrão, digamos assim, é sempre reduzir ao máximo a complexidade daquilo, para que você possa escalar a partir de agregação e repetição. Né? Então, você descobre a fórmula de sucesso, digamos assim. E aí você transforma aquilo em algo tecnológico e você repete aquilo. Trabalhar em sistemas sociais, com consultoria, com esse olhar para a navegação de complexidade, você não vai escalar a partir de repetição, né, e de agregação de modelos ou de tipos de serviços e tudo mais. A gente aprende com as ciências que escalar em ambiente de complexidade vem a partir da decomposição e recombinação. Então, se você pratica com frequência decomposição e recombinação, os teus serviços eles conseguem escalar de uma forma que se mantenham, né, ativos dentro de um cenário de complexidade. Como que isso conversa com a questão da Kinevin Company Brasil? Então, a gente tem, e a gente vai conversar disso ao longo aqui do nosso papo, a gente tem duas estruturas centrais dos nossos tipos de serviços, né? Um olha para a estratégia, um olha para a ação. Esses dois modelos, os fragmentos deles, eles são decompostos e recombinados de acordo com os N contextos que a gente encontra dentro do Brasil. Dessa forma, a gente entende que a gente tem uma capacidade de escala coerente com a complexidade, sem precisar você ir para o caminho de encaixotar serviços ou transformar aquilo num produto tecnológico que se faz assinatura e que todo mundo compra e por aí vai. Entendi. E isso significa também a mão de obra que trabalha com você, os consultores? Vocês têm uma rede mais fluida aí de consultores? Como é que vocês se organizaram? Os nossos consultores, eles são profissionais que vêm com uma experiência, principalmente no contexto de transformação organizacional, só que existe um outro framework do ecossistema do Kinevin, que é o Ashen, onde a gente faz a combinação, né? Ashen é um acrônimo para ali, artefatos, skills, heurísticas, que podem ser rituais, né? Experiências e habilidades naturais. Né? E quando você monta uma equipe, né, um grupo, quando você vai escalando dentro do teu grupo com esse olhar de Ashen e não de criar consultores minimis, que a gente chama, né? Vamos pegar repetições. Tem um ótimo consultor, então eu quero encontrar agora 30 consultores iguais a ele. Não é o nosso caminho. Nosso caminho, a gente tem o Ashen ali como uma estrutura central e a gente vai buscando somar esses skills, essas experiências, esses artefatos, esses talentos naturais, que com isso a gente tem uma maior facilidade de decompor e recompor de acordo com os contextos que a gente vai criando. Às vezes que a gente vai precisar de uma pessoa no cliente do talento natural dela, mas que só vai funcionar se estiver somado com artefatos que um outro domina muito bem. Então, essa é a estrutura de decomposição e recombinação,
usando o próprio Kinevin, que a gente navega com os nossos times. Muito interessante isso. Deixa eu só para a gente... aí a gente vai entrar em uma outra linha, em outro detalhamento, mas eu queria fazer uma provocação a você, porque o ano passado saiu um livro, The Big Con, da Mariana Mazzucato e Rosie Collington, que fez um barulho danado, que falou muito das grandes consultorias e de que elas estavam, de alguma maneira, tirando a accountability dos executivos. Quer dizer, o pessoal contrata consultoria e tira a responsabilidade da própria pele, assim. Eu estava querendo lembrar a expressão do Nicolas Taleb, né, do Nassim Taleb. É alguma coisa, né, você ter na própria pele, tira da própria pele. Skin in the game, né? Skin in the game, é. A tradução na própria pele não é exatamente essa, mas tem uma que é meio indelicada e eu não vou falar aqui. Mas, enfim, o que eu achei interessante desse livro? Muito tempo antes, e agora continua nessa toada, eu escuto muita gente reclamar dessa questão das empresas transferirem como se elas terceirizassem a gestão para a consultoria. Aí você traz aqui uma questão de, não, as consultorias, dada essa questão de autoestima, tal, as consultorias conseguem ter serem ouvidas, né? Não ser o santo de casa, então poder fazer milagres, ser ouvidas nas empresas. Você trouxe um aspecto bom disso. Mas eu queria saber o que você acha desse aspecto ruim, dessa falta de accountability, de essa terceirização do negócio em si, da gestão em si. Assim, eu adoro o livro, tá, da Mariana, é fantástico. Inclusive, quem me recomendou ele, acho que início do ano passado, alguma coisa, foi o próprio Dave. A gente estava conversando justamente numa situação específica e ele falou, pô, você já leu o livro da Mariana que acabou de sair? E eu já tinha lido alguns papers delas antes, porque também sou algum crítico à prática de consultoria, o que parece controverso, mas a gente vai já chegar lá. Mas eu adoro o livro conta a história de como que, eu falo assim, todos que são consultores, praticam consultoria, trabalham em empresa de consultoria ou contratam consultoria, principalmente, deveriam ler esse livro. Tem um outro livro também chamado For Profit, do Magnus, que conta a história do início das organizações, que se você cola um no outro, parece parte 1 ou parte 2. E como nasceram as organizações, como nasceu o mundo de consultoria e como que elas evoluíram. Então, assim, o próprio livro da Mariana, ele serve muito para a gente quando a gente está desenhando nossos serviços de consultoria para nos ajudar e não cair em armadilhas. Mas percebe que nos próprios estudos dela, o que ela aponta como principal questão, tem muitos pontos negativos que ela traz, né? Mas, assim, eu acho que como um ponto central é o que ela chama a consultoria moderna, digamos assim, que foi influenciada pelo que ela chama do capitalismo moderno, que vem a partir do thatcherismo e tudo mais, que é justamente essa transferência da responsabilidade, né? A natureza da consultoria, ela é de consulta, ela é realmente de consultar especialistas, consultar grandes estudiosos, consultar pessoas com experiência, etc. E quando chega ali no momento desse novo capitalismo, que surge a nova consultoria, que é quando só surge a prática da consultoria de transferir responsabilidade, de passar projetos para empresas de consultoria, de permitir que empresas consultoria ajam ao mesmo tempo em empresas que estão poluindo o planeta e também a mesma empresa de consultoria está dando consultoria para o governo que está precisando despoluir. Então, assim, há diversas falhas ou anomalias, para usar um termo mais leve, no universo de consultoria, que se você estuda sobre a prática, você consegue levar ela para um próximo passo sem cair nessas armadilhas, sem levar para esse caminho. E eu acho que esse livro ele é perfeito para quero praticar com consultoria, mas quero fugir de diversas coisas que o mercado sofre com empresas de consultoria, sofreu nas últimas décadas,
e eu não quero colaborar com isso. Então, a Knev Company ela surge desse lugar. Ela surge de um lugar que é crítica à consultoria e que entende que, num mundo onde complexidade é entendida e praticada, nós talvez nem certamente não precisaríamos de corporações consultoras. Poderíamos ter pessoas consultoras ou pequenas consultorias, mas não corporações consultoras. Então, a Knev Company Brasil ela nasce olhando para esse lugar crítico para sair com uma prática de consultoria limpa e coerente com a prática da complexidade. E olhando para esse lugar, de que tipo de armadilha vocês estão escapando, por exemplo? Que tipo de coisa vocês decidiram não fazer para não entrar nessa lógica viciada e ruim? Alguns pontos-chave, a gente entra para compor trabalho e ação na transformação das organizações. A gente não entra para liderar o trabalho de transformação. Tá? Então, nós não entramos com os PowerPoints que vão dizer o que os locais têm que fazer. Não. Ou nós entramos só para trabalhar com os locais naquilo que já foi definido localmente, que é o caminho, o senso de direção, de transformação que aquela empresa decidiu seguir. Ou nós entramos para ajudar os locais a fazer esse desenho e depois a praticar com eles. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente não parte do pressuposto de que nós sabemos mais do que os locais no que precisa ser feito. Porque o que precisa ser feito depende pelo menos de duas coisas: conhecimento técnico e conhecimento contextual. Nós somos ignorantes no conhecimento contextual. Os locais que têm isso, as pessoas internas é que têm isso. Nós adicionamos, e aí lembra do Ashen que eu falei antes, aqui ele começa a se misturar com o Ashen que a gente desenha junto com o cliente. Né? Então a gente chega para somar algumas coisas que o cliente não tem naquele momento. E aí entra o terceiro ponto. A gente entende que a gente tem que ter uma data de saída pré-definida. A gente não pode cair na armadilha do vício de ter uma conta eterna renovando contratos anuais com o cliente, que esse é um dos piores problemas. Você entrar, dominar um território ali como uma empresa de consultoria que vai permanecer ad eterno ali naquela empresa. E assim você também já está dando para o nosso espectador um pouco uma receita, sem querer brincar com a coisa de receita de bolo, porque aqui a gente não fala de receita de bolo, mas orientações, né, linhas de como é que você trabalha com uma consultoria, ou como você não trabalha, né? O que você falou é como você não trabalha com uma consultoria. Perfeito. Agora eu vou começar a entrar um pouco mais nas peculiaridades da Knev, que eu me encantei com a Knev pela primeira vez, quando eu conheci, já faz um bom tempo, não precisamos entrar em detalhes de tempo, mas a matriz de tomada de decisões, que foi a brincadeira que eu fiz no início, né? O complexo, o complicado, o caótico. Então, eu queria que a gente começasse. A matriz de tomada de decisões, acho que é uma coisa. Até foi uma pergunta que eu fiz para o Dave. Eu falei, ela tem já tanto tempo, ela continua valendo, e ele falou assim: ela vale cada vez mais, na verdade, né? À medida que o tempo passa e as coisas vão ficando como vão ficando, ela vale a cada vez mais. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa matriz, para quem eventualmente não conhece, e como é que você já tem aplicado, se vocês têm aplicado, como é que é? A matriz é o framework, né, do Knev, ele completa 25 anos esse ano, né? Então, e é algo que, como o Dave falou para você, cada vez mais sim faz mais sentido, porque cada vez, felizmente, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas felizmente cada vez mais a gente aprende e aceita que as situações complexas estão aumentando ao nosso redor, seja as cidades ou o planeta ou as pessoas esfregando isso na nossa cara. A gente não tem como negar que isso está aumentando, e você, cada vez mais que você olha para o Knev, eu estava conversando isso com um amigo meu recentemente, ele falou, quando eu olhei para o Knev há 10 anos atrás, eu olhei e falei, legal, um negócio para categorização, né? E aí, quando eu olhei, e aí larguei de lado e nunca mais voltei.
pô, Alexandre, quando eu olhei para ele, recentemente eu comecei a viajar e colocar várias histórias da minha vida ali e começar a entender o nível de complexidade de cada uma, para onde que eu deveria ter ido, o que que eu posso fazer com a próxima e tudo mais. E é justamente isso. Cada vez mais faz sentido, porque cada vez a gente passa a entender mais de como nosso mundo está fluido, essa navegação, ela acontece cada vez mais de forma mais intensa ao nosso redor. Mas vamos lá. O Cynefin, ele é organizado em domínios, né? E na sua versão mais popular ele tem 5 domínios. Tá? Um domínio claro, onde a forma mais simples de entender é você pensar naquelas situações onde você sabe exatamente o que precisa ser feito. Você nem precisa conversar com ninguém sobre aquilo, aquilo dá um estalo automático na tua cabeça, eu sei exatamente o que fazer aqui. Nós temos os domínios complicados. Existe o domínio complicado, e o domínio complicado é aquele que, por mais que você olhe e fale, há uma resposta correta para isso, há uma coisa certa e errada a ser feita, mas eu não sei exatamente o que que é. Eu preciso conversar com outra pessoa, eu preciso perguntar para um especialista, eu preciso perguntar para alguém que conheça isso mais do que eu e precisa me dizer o que eu devo fazer. Então percebe que nesses 2 domínios, os 2 são o que nós chamamos de domínios ordenados, onde há uma relação maior de causa e efeito, onde você consegue dizer o que precisa ser feito em determinada situação. A diferença é que num você sabe automaticamente como agir, e no outro você precisa envolver um conhecedor, né, que pode ser, hoje em dia, até o próprio ChatGPT ou enfim, um consultor, ou um livro, uma consulta que você precise fazer. Ou na vida pessoal, já que o teu amigo usou para a vida pessoal, pode ser um personal trainer para uma coisa de ginástica, por exemplo. Exatamente, perfeito, ótima colocação. Navegando para o outro lado, a gente tem o domínio complexo. O domínio complexo é onde justamente a relação causa e efeito ela já não é mais visível. E o que você fez no passado não necessariamente vai determinar o que deve ser feito agora. O que funcionou lá atrás ou o que funcionou num outro contexto não necessariamente vai funcionar agora. Há um emaranhamento maior das coisas, há uma dependência maior e um toque maior ali entre tudo que está interligado. E a verdade é que você pode envolver aqui os melhores especialistas ou ter o maior conhecimento sobre o assunto, mas você não vai conseguir ser assertivo. O máximo que você consegue ser é coerente, né? Então, por isso que no domínio complexo, você sempre precisa trabalhar muito com experimentação. Você trabalhar com experimentos paralelos, com coisas até contraditórias, para ver, andar um pouquinho para um lado para a esquerda, andar um pouquinho para a direita, e depois ver o que resultou melhor e dar o próximo passo, e por aí vai. Há o contexto do domínio caótico, que é... Deu uma falha de novo, espera um pouquinho. Vamos começar o caótico de novo, que a câmera deu alguma coisa na internet aí. Você está congelado, peraí. Dá uma mexidinha para a gente ver se volta. Não, você está congelado. Estou congelado. Temos que esperar a internet. Pronto, já está voltando, Voltou. Mas ainda tá, a voz está falha. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. O exemplo, a gente consegue dar um exemplo do que esteja em domínio complexo hoje em dia nas empresas? Por exemplo, por exemplo, é ruim, né? Mas a área de diversidade, equidade e inclusão seria uma área, por definição, do domínio complexo? A gente nunca gosta de fazer uma definição por áreas, porque dentro de cada área você tem N coisas. E dentro dessas N coisas, você tem alguns aspectos que são complexos e outros aspectos que são mais ordenados. Então, mesmo dentro de uma área como ESG e tal, que é super sensível e que certamente várias coisas são complexas, você vai encontrar lá dentro coisas ordenadas também, e o que tem que fazer é seguir uma receita de bolo e padrões já conhecidos. Tá ótimo. Então, agora fala do caótico, que é o que está faltando aí.
Eu falo que tudo é caótico, mas caótico. provavelmente eu falo de uma maneira errada, não técnica, né? Então, explica para a gente. É justamente aquela questão que a gente estava falando antes, do científico para o popular, né? A gente tem o hábito de chamar tudo de caótico, né? Mas o caos em si, ele é uma exceção. Ele é uma situação de crise muito extrema, em que o consumo de energia para sistemas sociais, né, que é o que a gente está tratando no Kinevin, ele é muito, muito, muito grande. Então, quase nada do que a gente fala que é caótico, cientificamente seria aplicado como caos. Caos no Kinevin são situações onde você tem que agir com extrema rapidez, em que você não tem tempo para fazer uma análise, será que o melhor aqui é experimentar, tentar uma melhor prática? Você tem que reagir para sair do caos o mais rápido possível e então migrar para um outro domínio onde você consiga recuperar ali um racional para tomar melhores decisões de ação. Então, o que você tem que fazer no caos é escapar o mais rápido possível de lá. Você não tem tempo nem condições de raciocinar, né? Então, imagina que você está num prédio e aqui começa a ter um incêndio extremamente agressivo, né? E você está ali, você não sabe menor de como lidar com a situação. Então, talvez nos primeiros segundos ou minutos você está num caos. A partir do momento em que você começa a racionalizar devo ir para a escada, devo procurar ajuda pela janela, vendo se alguém me enxerga, devo lá. Se você já está racionalizando essas possibilidades, você já saiu do caos, por mais que você esteja em condições de sofrimento. Uhum. Tem E ainda um exemplo atual de caos, um exemplo corporativo de caos que te vem à mente? Não precisa dar nome, não precisa dar nomes. Lógico. Eu acho que um caso clássico de caos um sistema extremamente crítico de uma empresa, ele sai do ar e você não tem uma política de segurança ou de restauração rápida. Então, imagina que você lidera uma área de tecnologia, onde as coisas funcionam, mas cheio das populares gambiarras ali, e de repente o teu sistema sai do ar e você não tem uma política clara ou algo que vá recuperar aquilo ali rapidamente. Do nada começa a tocar telefone de atendimento, o CEO da empresa começa a ligar e brigar com todo mundo, e você está ali num momento onde você tem que sair daquela situação o mais rápido possível para poder pensar melhor em como agir. Perfeito. Só que a gente ainda não falou, Adriana, do quinto domínio do Kinevin, que quase todo mundo esquece, né? Que é aquela parte que fica no centro, como a gente olha ali os 4 domínios laterais, eles são muito fortes, então por isso que às vezes muitos até acham que é um quadrante, né? Mas na verdade ali no centro você tem a confusão. A confusão, ela é um domínio tão importante quanto os outros, e em alguns contextos ela é até mais importante, porque ela justamente mostra um lugar onde boa parte das empresas estão, que não faço a menor ideia de que domínio as minhas coisas estão, mas mesmo assim eu vou agir do jeito que eu penso, baseado na minha intuição, no que eu acho que é e ponto final. Então, se eu sou um cara, vamos supor, mais conservador, um líder mais conservador, eu estou na confusão quando eu não estou nem aí para o contexto onde eu estou atuando, eu não sei o que dali é complexo, o que é caótico, o que lá, e eu vou tentar aplicar a minha linha de pensamento conservadora para tudo que está na minha frente. Então, eu estou transformando o sistema social na minha volta numa grande confusão ali. Frequente. Vamos Muito concordar frequente. Que isso acontece bem mais frequente bastante. Que o caos. Talvez seja o estado mais frequente de todos, não sei. Enfim, tá certo. Bom, eu queria te perguntar uma outra coisa que me chamou muito a atenção na conversa com o Dave, é que ele falou assim que ele até lembrou de uma interação dele com o Peter Drucker. Eu cheguei a entrevistar o Peter Drucker, a gente conversou um pouco sobre isso, e aí ele falou assim, nossa, eu rejeitava essa questão do taylorismo, da hierarquia militar, etc.,
E eu lembro no evento que eu critiquei, o Drucker até foi muito gentil, nem me amolou muito. Depois a gente foi tomar um café, uma cerveja, não sei. Mas hoje eu vejo uma validade nisso dentro, entendo, né? Dentro dessa gestão da complexidade. Não é para jogar no lixo o terrorismo ou a hierarquia militar, com todas as metáforas militares. E tem uma relação disso com a agilidade. Agora a gente entra no tema, enfim, que tem muito a ver com a tua origem, e eu fico imaginando a agilidade que todo mundo nas empresas, aliás, teve uma ótima, porque as empresas, em geral, com o jornalista não são muito sinceras, mas comigo, algumas fontes que eu conheço há mais tempo, aí elas são sinceras, né? Aí uma executiva chegou para mim e falou assim, isso aqui não é ágil, a gente fala que é ágil, mas isso aqui é frágil, cascágil, qualquer coisa menos ágil, né? Ainda tem chão para a gente chegar no ágil. Então, eu queria que você explicasse um pouco isso para a gente, a relação com a agilidade e essa questão da agilidade nas empresas hoje. Muito legal. Eu adoro essa pergunta, porque ela também me remete ao passado, ali de quando eu comecei no mundo da agilidade. Se a gente conversasse há 15, 18 anos atrás, a minha resposta seria completamente diferente, porque no início do ágil, realmente, talvez por tanta cicatriz no corpo dos anos anteriores, o nosso discurso era: acabou gerente, acabou gestão de projeto, acabou hierarquia, acabou individualismo, agora só trabalhar com times auto-organizados, com facilitação e tudo mais. E muitas vezes o que a sua colega falou, e muitas vezes acontece justamente por causa desse tipo de discurso que eu já tive um dia, que é, quando a gente fala não pode mais comando-controle, não pode mais ter gerente chefão, né? A gente está pregando um discurso quase que utópico para dentro das organizações. Porque a realidade das organizações ela é outra coisa. Tá? Só que, como tem alguém lá em cima falando, tem que ter o ágil implementado em 1 ano, porque a gente tem que aparecer no Best Agile Companies of the Year de algum lugar, a galera fala, cara, seguinte, você não é mais gerente, você é Agile Coach. Tá legal, mas o que eu faço? Cara, continua fazendo a mesma coisa que você faz, mas você é Agile Coach agora. Né? Então, essa prática tornou realmente o ágil frágil em muito caminho, em muitos lugares, e o Cynefin, ele ajuda muito aqui. Por quê? Uma das coisas que é muito importante no Cynefin, e eu repito isso em muitos lugares que eu vou, e até com muitos colegas nossos do mundo da complexidade, eu provoco bastante, que eu falo assim, se você é um praticante de Cynefin, você não pode ter domínio de estimação. E o domínio complexo é apenas um dos 5 domínios que existem no mundo real. Então, se nós viramos aquelas pessoas que diz que tudo é complexo e que tudo tem que levar para o domínio complexo e que tudo é descentralizado e que tudo lá, a gente está sendo simplesmente uma versão oposta daqueles que acham que é controle para tudo, é hierarquia para tudo e tudo mais. Então, o que o Cynefin esfrega na nossa cara é que aqueles 5 domínios, ele existe em qualquer sistema social que você entre, em qualquer um. Não importa se é uma empresa cool no Vale do Silício ou se é um banco tradicional ou uma empresa do governo no Brasil. Quando essa ficha cai para você, você começa a olhar para, então o Taylorismo vai me ser útil nos lugares que eu encontrar que são ordenáveis. Então o comando e controle vai ser muito importante para os contextos claros que eu encontrar pelo meu caminho. Mas a estrutura de matriz vai ser muito, muito, muito importante se eu encontrar algo na área liminar ali entre o complexo e o complicado. Tá? Então, assim, quando a gente fala de decomposição e recombinação, não é só decompor os métodos cools da agilidade ou da complexidade, é decompor tudo junto. Inclusive, aqui muita coisa que vem do Taylorismo, muita coisa que vem do PMBOK, porque
a recombinação vai ser mais cara do mundo real se ela somar todas essas escolas de pensamento e trazer algo emergente mais apropriado para o contexto que você está vivendo. Então, não ter domínio de estimação, não glamourizar a complexidade, eu acho hoje um dos pontos mais importantes para o praticante do Kineve. A tecnologia da informação em todos os lugares, e aí falando também da tua área, torna isso, aumenta a dificuldade de você não ter domínio de estimação ou diminui? Como é que a tecnologia entra e conversa aí com o framework e todos os conceitos de vocês? A tecnologia, vamos lá, vou dividir aqui em duas partes. No primeiro ponto, a tecnologia, ela muitas vezes atrapalha, porque no ponto histórico que a gente está da tecnologia, ela ainda é muito a materialização de algo que você definiu como melhor prática. Tá? Então, muitas vezes, quando você vai criar um sistema, um aplicativo, um procedimento um processo tecnológico, muitas vezes você está querendo automatizar algo que você já julga como a melhor prática. Quando você faz isso, você está tornando aquela solução tecnológica unicamente válida para sistemas ordenados, claro e complicado. Elas se tornam inviáveis dentro do cenário complexo, ou mesmo no confuso, porque elas estão tentando repetir boas práticas ou melhores práticas que já foram definidas ali. Uma possível exceção futura para isso é o que está nascendo com inteligência artificial. Mas mesmo a inteligência artificial, você vê que hoje tem praticamente duas escolas de prática. O que é chamado lá fora de Boring AI, que é uma inteligência artificial mais automatizada, mais para ganhar hiperprodutividade, que é da mesma escola, né, de vamos repetir aquilo que nós já sabemos que é o melhor a ser feito. E tem uma outra linha que é de IA transformacional, Transformational AI, que é de que forma que AI pode nos ajudar a descobrir aquilo que nós não sabemos que é possível ser feito. Porque até então você está pegando, isso nós sabemos que é possível ser feito, mas nós não conseguimos escalar. Então vamos usar AI para fazer isso. Nesse outro lado aqui surge algo no mundo tecnológico que pode conversar bem melhor com o universo da complexidade. Mas a gente ainda está no início da história. Na nossa família de prática, a gente tem, por exemplo, a ferramenta o SenseMaker, que é um produto tecnológico onde a gente coleta narrativas para gerar dados ricos ou enriquecer Big Data. Né? Então, a gente sabe que no território de complexidade você precisa trabalhar com dados ricos que vêm dessa base forte de banco de narrativas e tudo mais. O SenseMaker, ele traz isso, mas como que ele não cai na armadilha de ter já uma solução pronta para levar ali para o lado ordenado? Porque o SenseMaker, diferente de outras pesquisas, de outras ferramentas de pesquisa de mercado, ele leva o respondente a fazer uma autointerpretação daquilo que ele está respondendo. Então, quer dizer, a interpretação dos dados, ela não fica para um especialista que depois pega aquilo e monta relatórios. Ela não fica para um antropólogo ou um consultor que está do outro lado tentando interpretar o que você quis dizer ali para gerar os dados. Não, os próprios respondentes, a gente entrega a complexidade na mão deles, onde, através de algumas estratégias ali, a gente vai permitindo que ele interprete aquilo que ele acabou de escrever na narrativa dele com o mínimo de viés possível. Isso faz com que, quando os dados são transformados em padrões, você tem padrões emergentes que não foram definidos por nós, consultores, mas sim por aqueles próprios respondentes das pesquisas. Né? Então, qualquer ferramenta ou método que você crie para lidar com complexidade, ele tem que ter essa questão da descentralização na tomada de decisão, uma justiça epistêmica de colocar ali a interpretação do que está sendo falado na mão daquele que falou, e diversos outros pontos que a gente poderia navegar o resto do dia aqui. Poxa, agora eu estou gostando desses pontos. Depois você vai escrever um artigo para a gente sobre isso, combinado? Vamos desenvolver mais isso.
Isso tem a ver com... eu acho interessante também pelo nome, né, um instrumento de vocês, que é o mapeamento estuarino, que tem a ver com mapas narrativos e tal. O que é isso e tem a ver com o que você está me falando aqui? Tem a ver, porque justamente o Kinevin hoje ele é mais do que um framework, ele é um ecossistema de ferramentas, métodos e tudo mais. Tá? O mapeamento estuarino, o que ele traz para a gente? Primeiro, a importância da gente entender essa metáfora que eu achei aqui de uma genialidade do Dave absurda. O que acontece? Toda vez que você vai fazer planejamento estratégico dentro das organizações, consultorias tradicionais, métodos tradicionais, você vê que sempre vem ali uma metáfora de um rio, tá? Com a fluidez de um rio, e você vê que todos os planos eles vão, no mês 1 a gente vai ter isso, no mês 3 a gente vai ter isso, no mês 12 a gente vai ter isso, então aqui você está metaforizando como um rio. Tá? Uhum. E o que o Dave traz como provocação inicial é, gente, na realidade, a tua estratégia nem sempre ela vai para frente. Às vezes ela vai para frente, às vezes ela volta, às vezes ela vai para baixo, às vezes vem algo de cima que dá na cabeça dela e ela cai ali para baixo. Então, estratégia é muito mais complexo do que aquela forma ordenada com que a gente desenha os PowerPoints de estratégia na empresa. Temos ali um propósito, uma missão, agora nós vamos montar um plano para chegar lá e metaforiza aquilo como um rio. Um estuário, ele é isso, né? A junção ali da água do rio com o mar, e eu que venho de uma origem ali do interior paraense, né? Estuário praticamente teve a minha volta durante a vida, e você vê ali uma grande confusão, cores diferentes, uma cor não mistura com a outra, vem pedra no meio, se vem mais forte surge uma pororoca ali que vem tronco de árvore. Eu ia falar da pororoca, foi exatamente isso que eu pensei. Vem coisa para baixo, vem para cima, vem... E aí, quando eu olhei isso, eu falei, Dave, caramba, isso é estratégia de verdade. Né? Isso é o que acontece dentro das organizações. Então, quando a gente faz o mapeamento estuarino, a gente está colocando... Primeiro, a gente está reconhecendo esse movimento, que a tua estratégia nunca vai necessariamente bonitinha ali, passo a passo para frente. E segundo, a gente está... Legal, então vamos mapear o que são os troncos, o que são aqui, de onde a água vai da esquerda para a direita, de onde vem da direita para a esquerda, o que está atrapalhando, o que tudo mais. E aí você coloca na mesa o teu presente, o que é real isso. Então, antes de desenhar uma estratégia, a gente tem que entender qual é a realidade hoje. Porque tem muitas estratégias que são desenhadas de uma forma fantasiosa, ou de ambição, ou para motivar as equipes, né? E elas acabam gerando muito mais frustração do que qualquer coisa. Então, em poucas palavras, um mapeamento estuarino, ele é uma visão dos affordances, né, das disponibilidades que você tem hoje no teu aqui e agora organizacional, e ele vai te ajudar a enxergar o que é contrafactual, ou seja, não adianta você apontar para aquilo porque você não tem condições de chegar naquele lugar hoje. O que é volátil, ou seja, o que você não tem controle se vai mudar ou se não vai mudar, ou para onde vai, né? O que são disponibilidades que você tem atual e que você deveria atuar fortemente nisso? E o que são, que está numa área liminar ali, onde você tem muitas dependências que você deveria trabalhar antes de tentar fazer movimentos maiores, né? Então, ele nos ajuda muito a tomar boas decisões, a criar um senso de direção para a estratégia, a encarar a realidade, né? Então, acho que a maior crítica à estratégia que eu ouvi ao longo da minha carreira inteira foi justamente das estratégias PowerPoints que aceitam qualquer coisa e que, quando vai para a execução, surgiu umas folhinhas aí. Fez uma festa, você falou o negócio assim, fez uma festa. Essa é a estratégia das organizações tradicionais, né? Para festejar e tudo mais, né? Mas que, na prática, isso não acontece, né? Quando quem está ali, quem precisa transformar aquela estratégia desenhada, com setas, com bolas, etc., quem precisa colocar aquilo ali na ação, a coisa não acontece, gerando muita frustração. Mas vocês fazem PowerPoint? Vocês têm representação visual das coisas, desse mapeamento, por exemplo? Como é que é?
O que acontece? Até isso ajuda, porque como o mapeamento historino ele não é estático, as coisas estão movendo o tempo inteiro, o PowerPoint se torna uma péssima ferramenta. Você pode até tirar uma foto para apresentar numa reunião executiva que você tenha, mas daqui a alguns dias aquela foto já vai ter que ser tirada novamente. Então, um board online, né, no Miro da vida, etc., ele se torna muito mais prático para você ter uma estratégia real que se movimenta e nem sempre para o lado que você gostaria. Perfeito. E só para a gente dar uma ideia aqui para o nosso espectador, um trabalho desse tipo de mapeamento, para ter ideia da duração dos trabalhos, é claro que tudo depende do desafio, de como é que é a empresa, etc. Mas quanto numa empresa de 100 pessoas, aliás, vocês trabalham só com empresa grande ou vocês trabalham com empresas de diversos portes? Então, a gente trabalha com empresas pequenas e grandes, tudo depende muito mais do momento que ela está vivendo, dos desafios que ela tem, do que do tamanho dela em si. Tá? Perfeito. O que acontece? Quando a gente vai fazer, por exemplo, o mapeamento estuarino, ele é parte do trabalho de estratégia que a gente faz. Né? Esse trabalho de estratégia tem dois momentos. O momento da confecção dele inicial, que a gente pode estar falando aí de um trabalho de 2 semanas a 2 meses, tá? Uhum. E a gente tem o trabalho da ação em volta desse primeiro mapa, tá? Essa ação começa na terceira semana, ali vai até um terceiro mês, digamos assim. Só que e eu acho que isso dá para conectar bem com a nossa conversa da pergunta anterior, acho que deu para todo mundo perceber aqui que o mapeamento estuarino ele é algo contínuo, ele não é estático. Então, assim, o mais importante de você trabalhar com mapeamento estuarino na tua estratégia é o que a gente chama de remapeamento, né? De tanto em tanto tempo você vai voltar aqui para ver o que aconteceu, né? O que mudou, quais são as pedras novas que surgiram, se a maré agora está mais para lá ou está mais para cá, se o que está subindo, o que está descendo. Esse remapeamento é um segundo passo que a gente tenta ritualizar dentro da empresa, para justamente não cair naquelas armadilhas da consultoria tradicional que a gente conversou em algum momento anterior aqui. Então, porque uma vez a gente entende que isso ritualizado dentro da cultura da empresa, eles se apropriam daquilo e passam a ser quem está tocando a estratégia dali em diante. Então, se você faz um mapeamento estuarino na tua empresa, significa que de agora em diante, toda reunião de estratégia, o teu time de estratégia, ou os sócios da empresa, ou a liderança ali, vai olhar para o mapa estuarino e vai começar a mover as coisas e definir as próximas ações. Passado o período, eles voltam para cá, olham para o mapa, vê o que mexeu, define novas ações e seguem adiante. E isso ritualiza na empresa. E isso é a mesma coisa que orientação a dados, que é o mantra do momento? Eu também perguntei isso para o Dave, que falou que é meio complicado, né? Eu queria te ouvir. Os dados eles entram aqui porque para você fazer um mapa, né, o mapeamento é basicamente você tentar desenhar um território, né? Uhum. Mas não substituir o território. Isso é muito importante para não cair na história do PowerPoint lá, tá? Então, o mapa ele não subiu. O território é a vida real, é o que está acontecendo. O mapa é o que você tentou, é o máximo que você conseguiu enxergar quando olhou para aquilo ali. Quando você olhou para aquilo ali, para você desenhar o teu mapa inicial, você precisa de dados. De onde vêm esses dados? Quão ricos eles são? Então, às vezes, o nosso ponto de partida são dados extremamente pobres, às vezes paupérrimos que a empresa tem. Mas beleza, é um ponto de partida. Não vamos julgar os dados, vamos começar do aqui e agora, do que nós temos da nossa realidade. A partir daí, a gente vai enriquecendo os dados. E aí tem a ver com aquilo que a gente conversou um pouco antes. Tem toda uma questão de big data ou de dados mais duros, digamos assim, né? Dados mais quantitativos e tudo mais, que são importantes. Mas as empresas hoje elas são muito fracas, principalmente em contexto de complexidade, a trabalhar com enriquecimento de dados, que é justamente trabalhar com as narrativas, né? Permitir uma auto-interpretação de narrativas,
quais são os padrões de comportamentos e quais são os sinais fracos que vocês podem enxergar dentro dos dados que a tua empresa tem. Porque os dados quant, os dados duros, eles só apontam para aquilo que é meio que óbvio, né? Putz, temos 83% para lá, então é para lá. Mas ele não enxerga alguns movimentos mais fracos que estão acontecendo ou que as pessoas estão dizendo em volta daqueles 83%, né? Então, a gente procura isso. Parte do aqui e agora, do que nós temos de dados, que podem ser desde um mapeamento inicial com, vamos escrever post-its com o que nós conhecemos desse sistema social aqui, até já temos uma base de dados aqui, e até vamos enriquecer os dados através de narrativas que a gente colhe com o SenseMaker, permite a autointerpretação e vamos para um caminho mais qualificado. Perfeito. E aproveitando que eu falei de dados, inteligência artificial não vai substituir os humanos, né? Nesse contexto todo que a gente está falando de gestão de complexidade e tudo, sem de risco. Forma alguma. Por quê? Dentro do cenário que a gente tem hoje, é sem risco. Novamente, quando a gente fala de boring AI, né, que é aquela mais de hiperprodutividade, hiperautomação, hiperpersonalização, a gente está falando aqui no máximo de substituição de postos de trabalho ou de rotinas de trabalho, não de substituição de seres humanos, né? Para um cenário complexo, para um cenário mais de sistema social, de entendimento de padrões, etc. Muito longe disso e pelo que tem hoje no território, não está nem no caminho. Perfeito. Para terminar essa parte, a gente vai para o nosso ping-pong rápido aqui que a gente costuma fazer no encerramento do podcast. Como é que é o líder dessa gestão de complexidade? Qual é a cara dele? O líder, o gestor? Enfim, como é que é essa pessoa? Olha, o líder, ele entende que ele é, a primeira coisa, um praticante de liderança, né? E essa liderança, ela é situacional em diversos aspectos, né? Então, a gente enxerga que, principalmente, contextos onde, majoritariamente, você tem situações complexas, né? A estrutura de times de liderança, ela começa a ter resultados bem melhores do que do papel do líder em si. E aí entra novamente o achem que eu falei antes ali da soma de skills com experiências anteriores, com talentos naturais e tudo mais. Então, quando você forma times de liderança, você tem, por mais que você tenha um líder, uma pessoa líder desse time de liderança, mas você percebe, você consegue dar um dinamismo maior para essa descentralização e contextualização de liderança. Essencialmente, bons líderes para esses cenários, eles reconhecem os diversos contextos que tem à sua volta, eles conseguem navegar entre esses contextos e ele consegue navegar o seu próprio estilo. Então, ele sai daquela fantasia de eu sou conservador, então, para eu não decepcionar ninguém, eu tenho que sempre tomar decisões de formas conservadoras. Ou eu sou o hipster inovador e para não decepcionar outras pessoas, eu sempre vou ter que tomar decisões arriscadas, arrojadas, etc. O líder ou times de liderança que a gente vem emplacando nesses contextos, eles conseguem navegar melhor entre estilos, contextos e práticas, ferramentas que precisam ser aplicadas. Excelente. Fica a dica aqui para os nossos espectadores, muitos deles líderes, como é que a banda toca agora, né? Cada vez mais. Então, nosso ping-pong rápido de preferências, vou puxar pelo tema da complexidade, vou te desafiar um pouco. Um livro de ficção ou de não ficção que traduz bem a complexidade. Tá bom. Um livro de ficção eu vou trazer de um escritor brasileiro, Daniel Galera. Ele tem um livro chamado Deus das Avencas, que tem um conto chamado Tóquio, que não fala de complexidade, mas se você faz uma leitura analítica e quase que visceral desse conto, você vai sentir todos os aspectos e características de complexidade ali. Recomendo. Maravilhoso. Filme ou série? Filme ou série, eu acho que teria vários para citar, mas eu vou voltar no clássico 2001, Odisseia no Espaço.
Dá para navegar nos 5 domínios ali maravilhosamente bem. Perfeito. Músicas, não sei se faz sentido falar de música, talvez música que inspire a lidar com complexidade, não sei. É o que mais faz sentido. É? Então me explica. Brian Eno, toda a obra de Brian Eno, desde toda a sua estrutura de música ambiente, bem como a forma com que ele compunha e produzia discos de David Bowie, etc., utilizando na prática e teorias relacionadas à teoria da complexidade, as cibernéticas e tudo mais. Então, a obra de Brian Eno, muito boa para ouvir complexidade, sentir complexidade. Tem até, forçando aqui, tem um livro que fala sobre o processo criativo dele, de como ele aplicava a teoria de complexidade em tudo isso, chamado Visual Music. Muito legal, hein? Deixa eu anotar aqui. E o Bowie mesmo seria também? Dá para a gente aprender complexidade com o David Bowie? O Bowie dá para pegar na questão de produção, mais na parte de produção do que na parte de composição em si. Tá ótimo. Tem esporte que pode ser metáfora de complexidade? A gente, no mundo que neve, a gente usa muito a metáfora das trilhas, né? Das trilhas, as montanhas, teu planejamento nunca pode ser escrito na pedra, você sempre tem que analisar contexto, andar, fazer trocas, então eu acho que é uma metáfora boa e que cai bem aí no tema da Kinevin Company. Muito bom. Brasilidade, eu sempre pergunto de brasilidade, o pessoal fala brasilidade preferida, é arroz com feijão, tem de tudo, é avós, teve um que falou assim, as avós brasileiras são diferentes das avós do mundo inteiro, mas tem uma brasilidade que traduz a complexidade de um jeito legal, talvez, mas como é que é? Para complexidade, sim, acho que o brasileiro é muito curioso, né? Então, eu acho que aquela curiosidade a luz está piscando aqui. Peraí, deixa eu ver ali e tal, né? O brasileiro, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é mexer na luz lá, e nem que ele leve um choquinho e tudo mais. Acho que a última coisa que ele pensa é chamar um especialista mesmo. Então, eu acho que essa curiosidade, esses pequenos testes, deixa eu ver se dá certo ali, deixa eu ver se me dá choque, deixa eu ver lá. Eu já trabalhei em alguns outros países onde é muito difícil você ver isso ser manifestado da forma até bela que é manifestado no brasileiro. Para outros domínios, isso é um problema. Para o domínio ordenado, isso é um problema. Mas para o domínio complexo, isso é uma grande qualidade. Então, pode ser que a gente tenha vantagem competitiva nessa complexidade, lembrando a frase do Dave lá no início. Ó, vai que tem, né? E para terminar, Fechamos uma palavra ou uma frase de complexidade aí que te inspire no dia a dia. Eu vou bem no básico aqui. Tem uma frase do Dave que eu não canso de repetir ela, por mais que provavelmente muitos já conheçam, mas o ato de trabalhar com Kinevin vem muito de a gente precisar aprender a criar sentido no mundo à nossa volta, para que então a gente consiga agir. Então, isso traz por trás essa necessidade de olhar para contextos, de respeitar contextos, de tentar quase como meditar nos contextos para entender o que está acontecendo à minha volta, sem simplesmente agir no automático e achando que todos os lugares são iguais e que receitas podem ser repetidas em qualquer canto. Então eu termino com essa. Maravilhosa. Você começou com software, deu uma pivotada na tua vida sensacional aqui. Muito sucesso para vocês. Obrigada, Alexandre Magno. Obrigada, Suzane, nos bastidores. Quer falar mais alguma coisa? Eu nem deixo, né? Fui só falando. Agradecer mesmo. Não, então, só agradecer mesmo. Foi um super prazer estar aqui com vocês. Sou um fã do canal, das publicações de vocês, sou assinante, então, enfim, é um prazer enorme estar aqui. Coisa muito boa. Obrigada. Agora vai ter que escrever artigo para a gente também. Vamos combinar isso aí. Obrigada, sobretudo, você que nos acompanhou, a nossa audiência. Acho que foi uma grande aula aqui. Precisa começar a enxergar a complexidade, bem como os outros 4 domínios, né? Entender essa confusão, então, eu me senti completamente identificada com a confusão em muitas situações aqui, muito legal. E leiam as nossas newsletters, ouçam, acompanhem os outros episódios desse podcast, acompanhem o nosso portal
e até a próxima quinta-feira. Obrigada.